Eu tô envergonhado. Tá envergonhado. Tô envergonhado. Deixa eu colocar uma questão pra ti, CCD, porque a gente bate muito na tecla do Edenilson. E por vezes, há quem diga que existe uma pegação de pé com o Edenilson. Tá me ouvindo, Jason? Tô te ouvindo, tá me ouvindo, Johnny? Agora sim, agora tô te ouvindo. Agora estamos nos ouvindo. Ótimo, tô aqui na sala de coletivas, aguardando a presença do técnico Luiz Castro, o Grêmio que volta na madrugada para Porto Alegre. Perfeito, daqui a pouco o Luiz Castro falando. Mas eu ia trazer a questão do Edenilson, CCD. E muitas vezes quando a gente critica o Edenilson, se estabelece uma ideia de que existe uma pegação de pé. Porque o Edenilson no jogo contra o Botafogo entra num contexto de jogo bem. O Grêmio melhora no segundo tempo, vence a partida, tem gol do Edenilson e tudo mais. Mas a gente precisa entender qual o papel do Edenilson quando ele entra e qual o papel do Edenilson quando o técnico entende que ele é a solução para começar um jogo. E eu não vou nem pegar o jogo de hoje, que ele ficou 40 minutos em campo e saiu. Porque, surpreendentemente, ele não entregou algo que se esperava dele dentro de campo. Eu não vou trazer estatísticas do Edenilson em 40 minutos de um jogo que o Grêmio foi pavoroso. Mas eu vou trazer aqui para te perguntar, CCD, quero tua análise, sobre o que o Edenilson fez contra o Fluminense. Que depois do Grenal foi a estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Foi muito parecido com esse jogo hoje. Foi muito parecido com esse jogo de hoje. E mais uma vez o Grêmio perde com o Edenilson em campo. O Edenilson jogou 90 minutos contra o Fluminense. As estatísticas do Edenilson são 32 passes certos em 36 passes executados em 90 minutos. Aí tu pega as estatísticas do Edenilson e tu tenta assim, chutes, finalizações no gol, não tem, sabe? Tu vai dando uma olhada ali, dribles, não tem. Perda da posse de bola, 8. Enfim, tu vai espremendo, as estatísticas do Edenilson. Tu tá pegando o jogo contra o Fluminense, eu acho que tu faz muito bem. Sabe? Tu vai espremendo as estatísticas do Edenilson e tu diz assim, cara, o que esse jogador fez em campo? Mas se é um meio que não passa, se é um meio que não... Sabe o que acontece, Jorge? O Grêmio tem contra times grandes. O Grêmio tem o enfrentamento contra o Inter, o enfrentamento contra o Fluminense, o enfrentamento contra o Botafogo e o enfrentamento contra o São Paulo. Contra o Inter foi um caos. Aí o Grêmio vai contra o Fluminense e é ruim, mas é um ruim pela metade, mas o Grêmio mereceu perder. Aí o Grêmio vai contra o Botafogo numa outra realidade, faz um bom primeiro tempo e passa uma ideia de que tem trabalho, né? O que tu imagina para depois disso? E esse aqui é o ponto. Não que tu retroceda. Uhum. Tu imagina o quê? Bom, agora eu vou trabalhar com uma ideia de time um pouco diferente e vou conseguir fazer enfrentamento. Perdi o jogo. Tá bem. O outro time é tão grande quanto tu, então não tem muito o que fazer. O problema é que o Grêmio, ele repete o que dá errado. Uhum. E aí tu critica o treinador. Só que não justifica, Jory, pra mim esse é o susto do que a gente tá falando, não justifica atuações individuais tão ruins e problemas que lembram o passado do Grêmio, como um jogador fora de forma e gordo. Por que não jogou o Marcos Rocha porque ele estava mal fisicamente? Como é que jogou o João Pedro? João Pedro tem 2 partidas esse ano. 2. Nas 2 o Grêmio perdeu. E hoje o Grêmio não tomou 5, 6 por obra do jogo. Errou um pênalti, a bola bateu na trave 2 vezes, teve 2 gols anulados. Perdeu o gol. Teve 2 gols anulados. Tem um lance no primeiro tempo que o Wagner Leonardo dá uma espanada. Que o Luciano fica na cara do gol, tem o do Caleri também. Então, o que eu quero, e é por isso que eu tô dizendo que é preocupante, e não é uma vitória tática do São Paulo sobre o Grêmio, uma vitória individual, como quis dizer o Arthur. Não, é uma atuação que merece diagnóstico importante. O que o Grêmio quer? O que o Grêmio quer? O Grêmio tá no caminho? O Grêmio tá no caminho? O Grêmio tá no caminho porque o Grêmio ainda tá trabalhando fisicamente. Não tem problema, me digam o que é. Mas me digam. Uma atuação como essa faz eu pensar o seguinte: eu joguei 3 partidas contra times de Série A
eu tomei 4 gols do Inter, contra o São Paulo eu não tomei 4 porque por obra do jogo, mas merecia ter tomado 4. Eu fiz um jogo de exceção contra o Botafogo e o Fluminense eu perdi no jogo lá, mas ao natural. É isso que eu tenho de amostragem. Só que hoje deu vergonha. Hoje foi de envergonhar o torcedor e alguém precisa com certeza falar sobre isso e principalmente, e aí é isso que a gente espera dos dirigentes, precisa ter o diagnóstico certo. O Wagner Leonardo jogar tão pouco, o que ele tem de errado? O João Pedro Gordo, o que é? Por que não bota um outro que tem saúde para jogar? A atuação do Edenilson, que tu cita aí, lembrando a atuação anterior, que foi melhor que essa de hoje. Sim, hoje ele teve. Porque hoje ele tirou... Hoje ele trocou 10 passes dentro de campo. Exatamente. Então, olha, é vergonhoso e o torcedor do Grêmio, ele precisa de uma explicação, que pode vir pelo treinador. Hoje é o tipo do dia que tem que falar também o dirigente, que gosta de falar antes do o Dutra Júnior, ele que vai dar a explicação, mas vai dar a explicação dentro do que está acontecendo. Não dizer, nós vamos nos recuperar. Isso aí eu quero também. Eu quero saber o que aconteceu para o time jogar tão pouco. Hoje é a atuação das piores do Grêmio nos últimos 2 anos. Sabe o que me lembrou hoje, CCD? Eu acho que talvez tenha sido pior ainda, tá? Mas em 2024, o Grêmio joga contra o Palmeiras e o Marquezinho faz 72 defesas. O Palmeiras ganha de 1-0. Eu me lembro, né? O Marquezinho teve nota 10 no SofaSport. Esse jogo é pior que aquele, tá? Pois é. Esse jogo é pior que aquele. É que o Grêmio tem que definir, César, o que ele quer da vida, tá? O Luiz Castro tem que definir o que ele quer da vida. Hoje o Jason, trazendo no seu boletim, no sala de redação e ao meio-dia, falando dos jogadores e tal, que o Grêmio tinha 34 jogadores pelo site, no elenco, mas a gente foi olhar os meninos, eu já tinha olhado isso, aliás, lá atrás, os meninos não estão relacionados ainda no site, porque o Grêmio tem todo um protocolo, que isso é profissionalizado, enfim, tem toda uma questão interna. Eles estão no centro de custo da base ainda, tá? O Grêmio tem 40 jogadores e o Grêmio já dispensou muitos, já negociou muitos. O Grêmio tem que definir, por exemplo, por que o Pavon tá no grupo ainda. Se o lateral direito, João Pedro, é suficiente, se precisa de zagueiros rápidos, porque o Balbuena jogando de calça jeans não vai conseguir. Deixa eu abrir um parênteses nessa história aí dos zagueiros, Leonardo. Porque eu te ouvi muito, desde o começo do ano, falando da necessidade de zagueiros alinhados à ideia de jogo do treinador. E eu lembro de ti falando mais de uma vez que com o Luiz Castro o Balbuena não ia jogar, porque ele não tem a velocidade que precisa pro estilo de jogo. Aí me surpreende que o Balbuena volta de uma fratura e é o dono da posição na zaga, é o titular da zaga. E não se fala mais nisso. E tá muito claro que vai jogar Balbuena com Wagner Leonardo. Pois é. E Gustavo Martins com Kahneman, por exemplo. Ele não vai botar... Ou vão jogar Gustavo Martins e Wagner Leonardo. Enfim, ele não vai jogar com Kahneman e Balbuena. Mas é preciso entender. O Balbuena tem o perfil? Se não tem, muito obrigado. Né? Vamos buscar novos desafios. Vale o mesmo pro Kahneman, que tem toda uma história no Grêmio, que pode ser um cara importante no vestiário. Vale ficar com o Kahneman nessa temporada ainda, pela questão de vestiário, pela liderança? Ok, mas precisamos de um outro zagueiro rápido. O Vieri não está pronto, então que o Vieri vá buscar casca jogando num outro clube em que ele vai ter mais minutos. Essas definições que o Grêmio precisa ter.